Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Sou a professora Gardênia e hoje venho com mais uma aula de geografia. Hoje nós iremos estudar o percurso 11, que tem como tema a circulação geral da atmosfera, o tempo e o clima, tá bom? Esse percurso ele dá início na página 86, irá até a página 89. A tia irá colocar um vídeo, tá? Para que vocês venham compreender melhor esse conteúdo, tá bom? Tem uma explicação melhor sobre ele, certo? Então vamos lá. Do sexto ano, boa tarde a todos, desejo que estejam bem. A gente vai dar continuidade às nossas atividades, né? Hoje, semana passada a gente encerrou o movimento de rotação, o movimento de translação da Terra, não foi? E hoje a gente vai entrar no percurso 11, circulação geral da atmosfera, o tempo e o clima. A gente vai entender um pouco esse processo dos ventos, tá entendendo? Coisa simples, mas é interessante compreendermos, tá bom? Dentro dessa situação, nós podemos explicar ou começar explicando o seguinte: vocês têm que entender que tempo e clima são rumos que estão interligados, porém são significados diferentes. Ah, professor, quer dizer que tempo e clima não é a mesma coisa, não? Não, tempo e clima são coisas diferentes. Tempo, é interessante que você saiba, o tempo ele é momentâneo. É aquele tempo, aquele período que está em determinada localidade, determinada cidade, determinado território, determinado momento. Ali é o tempo. O clima, ele nada mais é do que a temperatura, a pressão e a umidade do ar atmosférico. Então ele é uma combinação de fatores. O tempo ele é momentâneo, só que o clima ele é uma combinação de fatores. Por exemplo, o tempo hoje está chuvoso, o tempo hoje está ensolarado. Isso é tempo. É um momento. Agora está ensolarado, daqui a pouco ele pode estar chovendo. Isso é tempo. Clima. Clima é aquele que tem uma interligação de fatores, né? Tu vai ter temperatura, pressão e umidade do ar atmosférico. Professor, ainda não entendi. O clima da minha região, ele é um clima quente. Então eu nunca vou dizer assim, o tempo hoje está quente. Não, o tempo hoje está chuvoso, o tempo hoje está ensolarado. Ele é um momento passageiro. O clima ele é aquele que permanece dentro de uma determinada região. Ele não é momentâneo. Ele é sempre um determinado período. Por exemplo, clima tropical, clima subtropical. Isso é uma parte de clima, que é o clima tropical, aquele que está dentro da zona da linha do Equador, zona tropical, que a gente já viu naquelas zonas de iluminação da Terra, né? Aí tu tem uma grande combinação de temperatura, pressão e a atmosfera, tá bom? Quem interfere muito nisso aí, em mudanças do tempo, quem interfere muito em mudanças do tempo é a questão dos ventos e das massas de ar. Elas sempre interferem bastante no tempo e no clima, tá entendendo? Então assim, a atmosfera é a camada que a gente possui hoje de ar. Você tem atmosfera ar, você tem biosfera vida, você tem hidrosfera conjunto de águas, né? E tu tem a litosfera, que é o conjunto de solos do nosso mundão aí de meu Deus, como diz o popular. Então a atmosfera, a atmosfera é o que está presente dentro do conjunto de ar. Então a atmosfera e sua circulação. A circulação geral da atmosfera, ela é caracterizada principalmente pela pressão atmosférica, que é os ventos que são exercidos dentro da superfície. O vento que vem, professor, esse vento vem de onde? Na maioria das vezes esses ventos eles vêm dos oceanos. E essa circulação, como é que ela é provocada? Como é que ela é feita? Através do movimento de rotação da Terra. Tu viu na aula passada. O movimento de rotação é aquele que a Terra gira em torno dela mesma. Então, a partir do movimento de rotação da Terra, é que tem aquela pressão atmosférica, aquela pressão dos ventos. Tipo, a Terra vai fazendo aquele movimento e um vento vem num determinado momento vai chegar que aquele vento vai afunilar em um determinado local, vai com maior pressão, com maior força em um lugar. Onde é que ele está indo nesse local? Ele está indo diretamente pelos oceanos. Por isso que a gente chama de uma pressão,
uma pressão atmosférica, né? Porque ele vai entre diversas regiões do planeta, diversas áreas do planeta, principalmente, né, repartições entre continentes e oceanos, caracterizado principalmente pela distribuição desigual da energia solar ou do Sol, que é como a gente viu nas zonas de iluminação, né? Aqui tu vai ter um pouquinho falando, se tu acompanhar pelo teu livro aí, tu vai ter um pouquinho falando sobre as zonas de alta e de baixa pressão atmosférica, onde é que geralmente acontece mais pressão atmosférica. Aí aqui a gente pode caracterizar o seguinte: existem dois tipos de ventos, que são os chamados ventos alísios e são os chamados ventos contralísios, né? E ainda existem os regulares. Na verdade são três tipos, desculpem aí: alísios, contralísios e regulares. Quem são os alísios? Alísios são aqueles que estão diretamente em uma zona equatorial, que é uma zona de baixa pressão, uma zona de baixa pressão atmosférica. Isso, qual é a zona equatorial? É justamente aquela que você sabe onde existe quem? Proximidades à linha do Equador. Proximidades à linha do Equador. Então qualquer um que eu tenho próximo à linha do Equador vai ser uma zona, um vento alísio, baixa pressão atmosférica. Por que baixa pressão? Porque ele está recebendo completamente a energia solar, consequentemente a pressão dele ali no meio, no círculo central, vai ser menor do que aquela maior, tá entendendo? Então essa é a pressão, o vento alísio é aquele que interfere diretamente na zona equatorial, ou baixa pressão atmosférica. Os ventos contralísios são aqueles que estão mais ou menos o contrário. Mais ou menos o contrário aonde? Esses estão diretamente ligados nas áreas de alta pressão atmosférica. Quais são esses ventos que estão em alta pressão atmosférica? São aqueles que estão longe, um pouco longe, ó. Você pode perceber pela foto aí, zona de alta pressão, aqueles que estão lá nos polos, lá em cima, se afastando muito mais de quem? Da linha do Equador. Por estar se afastando um pouco mais da linha do Equador, recebe maior pressão pela velocidade de forma de movimento de rotação da Terra. Os movimentos regulares, os ventos regulares são aqueles que estão sempre se deslocando. Eles estão no interior. Às vezes eles vão para a zona de alta pressão, às vezes eles vêm para a zona de baixa pressão. É interessante que tu saiba que basicamente funciona como as zonas de iluminação. Lá em cima tu tem as zonas mais frias, zonas polares, no meio tu tem as zonas temperadas, né? E no central mesmo tu tem a zona tropical, zona mais quente. Então os ventos funcionam da mesma forma. Lá em cima, ventos de alta pressão, no meio ventos regulares e no centro ventos alísios, tá entendendo? Que são de baixa pressão. Lá do outro lado, mais na frente, aí tu vai ter as massas de ar, o tempo e o clima, né? Isso aqui é a mesma ideia do que a gente já viu. Pela figura aí, tu vai perceber que existem as massas de ar quente e existem as massas de ar frias, tá entendendo? Então são as massas oceânicas, né? Aquela que é úmida vai ser a massa oceânica e a massa continental. Dentro dessas massas de ar, tu tem o vermelho aí, se tu observar no mapa, tu tem a equatorial atlântica, tu tem a equatorial continental. Essa atlântica, ela vem do Oceano Atlântico em direção ao continente. A equatorial continental, ela está próxima à linha do Equador, porém ela age para dentro do continente. Tu tem a tropical atlântica, que está passando próximo ao Trópico de Capricórnio, a amarelinha, indo e agindo para do Oceano Atlântico para o continente. E tu tem também a tropical continental, que também interfere agindo dentro do continente, né? Aí por fim tu tem a massa de ar frio. A massa de ar frio polar atlântica é aquela que sai lá do polo, aqui de acordo com a imagem aqui, ela está saindo lá do polo sul e está vindo em direção ao Brasil, né? Então o Brasil ele tem essas formas de massa de ar aí. Para finalizar a gente tem a previsão do tempo em algumas áreas, né? É interessante que tu saiba o seguinte, essa previsão do tempo
ela é feita através de satélites. E o único objetivo dessa previsão do tempo é monitorar atividades econômicas muito importantes para a sociedade, como agricultura, pecuária e aviação. É o único objetivo dessa previsão do tempo. Às vezes você vê ali, eu estou acompanhando um jornal e o cara passa aquela pessoa falando que amanhã o tempo vai ser isso, o tempo vai ser aquilo. É interessante que tu saiba que é apenas uma previsão. É uma previsão aquilo ali. Não é que porque ela está dizendo que vai chover, a pessoa está dizendo que vai chover e realmente vai chover, não. Aquilo ali é apenas uma previsão. Então essa previsão do tempo ela é caracterizada nada mais nada menos pelas pressões atmosféricas, as massas de ar quente, as massas de ar úmidas e frias, que são estudadas, são analisadas e são observadas através de satélites. Com quais objetivos? Já falei para vocês, atividades econômicas importantes como agricultura, pecuária e aviação. Tá entendendo? A agricultura, a questão do plantation, do plantio, né? A pecuária, a questão do gado, esse tipo de coisa. E a questão da atividade de aviação, né? Orientar as aviações, o andamento dos aviões e todo esse tipo de coisa, tá? Então esse foi o percurso 11 da gente, né? Na próxima aula a gente continua. Forte abraço. Bom, pessoal, a nossa aula, ela fica por aqui, né? Espero que vocês assistam esse vídeo até o final. Ele é um pouquinho longo, né? Foi um pouquinho longo, mas está bem explicado, tá bom? Então, irei colocar a atividade no grupo do WhatsApp e qualquer dúvida é só me chamar no PV. Um forte abraço e tenham todos um bom dia.